Olá para você, eu sou Alex Evans e está no ar mais uma entrevista do programa Papo Entre Nós. E hoje a minha convidada é uma chefe de cozinha que lançou seu próprio empreendimento especializado em bolos e doces e que carrega o seu próprio nome. Estou falando dela, Letícia Costa, que está aqui comigo para bater esse papo entre nós. Tudo bem, Letícia? Seja bem-vinda aqui no programa. Obrigada. Como é que tá a vida? Me conta. Olha, eu continuo trabalhando, estudando e continuo atuando na área de alimentos. Que maravilha, isso é bom, né? Falar de comida é coisa boa, não é verdade? Sim, é que reúne, né, as pessoas. Tá certo. Bom, eu quero começar sabendo de você como que tudo isso começou, né? Como que a Letícia Costa, que hoje é uma chefe de cozinha, começou a se interessar por essa área, né? Foi desde pequena, depois de grande, como é que foi? Olha, desde pequena eu gostava muito de cozinhar. E a minha avó paterna, minha avó materna, na verdade, minha avó materna, ela que me ensinou a fazer as primeiras preparações de comida. E o que eram essas preparações? Comidas básicas, como arroz, feijão, fazer um macarrão, passar um café, aprender a fritar um ovo, né? Pra minha avó, ela estava ensinando, né, o que seria os conhecimentos básicos de toda mulher que deveria, né, aprender, né, mulher prendada. Mas isso acabou indo muito além, porque eu gostava muito de brincar com isso e quando eu cresci e tive a oportunidade daí de escolher o que eu fosse fazer na minha vida, eu escolhi fazer gastronomia. Eu queria daí ser uma cozinheira profissional. Profissional, e Foi. hoje é, né? E hoje eu sou. Você estudou gastronomia, né? Foi pra faculdade, fez cursos, Sim. se especializou. A pergunta que não quer calar, né? O que você prefere, o doce ou o salgado? Olha, eu gosto de tudo, né? Eu sou suspeita pra falar, mas a minha preferência é os doces. Verdade. Verdade. Como não poderia ser, né? É verdade, porque desde 2019 eu comecei um negócio na área da confeitaria. Era bolos e doces que eu produzia para os meus clientes, e entre caseiros, né, uma coisa mais simples, até coisas mais também elaboradas e mais finas. E eu vim trabalhando desse tempo, né, e me desafiando, né, na confeitaria. Isso que é bacana, você sabe por quê? Eu vejo assim, o confeiteiro, né, ele tem que... Na verdade, eu errei a pergunta. Eu tinha que fazer uma pergunta antes dessa, mas vamos lá. Eu vejo isso com uma curiosidade, né? Porque a Letícia Costa, que é a chefe de cozinha, eu vejo como sendo uma artista, né? Tem um prato ali que é a sua tela e você desenha, você pinta da forma como você achar que é melhor, né? Assim faz o artista com a sua tela e é assim que eu enxergo o chefe de cozinha pintando o prato, né? A sua grande arte. E passar de artista para empreendedora foi difícil, porque hoje você tem a sua empresa, né? Você conduz ela como sendo também uma empresária. Então, às vezes, a gente precisa deixar o artista de lado e falar assim, precisa acionar a Letícia, empresária, empreendedora. Foi difícil essa transição? Foi fácil? Como é que você lidou com isso? Olha, na verdade é um desafio, né? Se você não tem já uma formação, né? Se você já não tem um norte para você saber o que você está fazendo, quando que você tem que fazer, como você tem que fazer, realmente você vai ter, vamos dizer assim, algumas pedras, né, no caminho, né? Nada que você não consiga trabalhar, né? Eu falo isso para quem realmente decide abrir um negócio assim, né? Vou usar essa expressão, né, vamos dizer assim, de supetão, ou para quem não fala, não tem realmente preparo na parte administrativa, isso eu quero dizer, porque você, de fato, a gente é 2, 3, 5 em um só. Então a gente realmente tem que ser o artista, tem que trabalhar com a parte da produção, com a parte do atendimento, com a parte administrativa, com a parte de finanças. Então a gente é vários setores, todos incluídos numa única pessoa. E às vezes a gente entende mais de um tipo de processo, de uma determinada área, enquanto a outra ela fica um pouco ainda defasada. Então a gente precisa realmente buscar ir atrás de conhecimento. Para quem é empreendedor ou quem quer começar, né, no empreendedorismo, abrir seu negócio,
É realmente recomendado que a gente vá atrás desse conhecimento, através de cursos, a parte do Sebrae também ajuda bastante com isso, eles também têm bastante curso de formação, mas é realmente a gente se pautar em conhecimentos que a gente não tenha, né, para a gente poder então aplicar o nosso trabalho e a gente não ter depois tanta dificuldade. Essas pedras acabam virando pedrinhas de açúcar, sim, depois a gente consegue realmente driblar, né? Mas isso que é o bacana, né, Letícia? Ver que tinham desafios que foram alcançados, ultrapassados, superados e tudo mais. E falando de desafios, me vem uma coisa na cabeça de atendimento ao cliente, né? Por exemplo, um cliente que quer um bolo diferente, que você de repente nunca viu, nunca fez, e ele tirou aquela ideia da cabeça, uma ideia de repente maluca. Como é que você faz para atender esse pedido, né? Porque eu já vi, assim, ideias mirabolantes, né? E como é que a Letícia se sai dessa, por exemplo? Bom, eu procuro ouvir o cliente, entender a solicitação dele e... Mas existem ideias que, assim, não são possíveis? Existe, claro que existe. Mas por isso que a gente tem que sempre ter o ouvido mesmo para entender toda a solicitação do cliente, do porquê que ele quer isso, né? Porque às vezes é uma solicitação que tem um sentido, às vezes, afetivo, né? Então a gente tem que ter esse olhar do cliente, de entender ele, ouvir, receber essas especificações, né, do pedido. E para mim, eu sempre procurei atender ao máximo do que a pessoa esperava. Aliás, eu sempre busquei, essa era uma coisa já minha, superar a expectativa dele. É uma sensação deliciosa, sabe? Você chegar com o que a pessoa pediu, mas você acabar surpreendendo, porque às vezes a pessoa ela tem ali no imaginário dela uma noção do que vai ser o bolo, o doce, a encomenda dela. E aí você se propõe a entender, né? Aí você recebe essa informação, trabalha com aquilo e você entrega algo que realmente surpreendeu ela, porque eu estava imaginando uma coisa e quando eu vi era, nossa, isso. Então era uma sensação que muitas vezes quando eu consegui alcançar isso, era muito gratificante, sabe? Eu acho bacana, a gente tá Mas comentando tem esses pedidos bem doidos eu mesmo. imagino. Assim, meu pedido não foi tão doido, mas, gente, a Letícia foi ela responsável por ter feito o bolo de abacaxi de 3 anos aqui Sim, no canal. foi. Então ficou incrível. Eu cheguei pra ela e falei assim, olha, Letícia, eu queria um bolo amarelo, que remeta a um abacaxi, tem que ter a coroa do abacaxi, o abacaxi, o bolo, precisa ter um rosto, você lembra? Lembro. E ela falou assim, claro, vou fazer, me passa as ideias, e gente, ficou realmente perfeito. As imagens que vocês podem conferir aí enquanto a gente tá batendo papo, porque realmente ficou divino, ficou maravilhoso. E assim, superou as minhas expectativas, né? Porque eu tava esperando algo, você ainda veio com as velhinhas pra mim, que eu achei incrível, achei maravilhoso. E tinha mini pérolas que eram comestíveis no bolo. Então assim, também. gente, superou super as expectativas que eu tinha em relação, né? Eu esperei uma coisa mais simples e na verdade eu recebi uma joia. Obrigada! Eu fico muito feliz de saber disso. E eu realmente procuro sempre colocar um detalhe, alguma coisa minha, né? Claro, se me permitir. Por isso que eu gosto de realmente ouvir toda a solicitação da pessoa, sentir também do cliente se tem essa abertura para poder eu, às vezes, colocar algum toque, né, pessoal, né, profissional, mas pessoal, que foge um pouco do que a pessoa pediu, mas que realmente eu sinto que vai agradar, que vai surpreender. Porque nem todo pedido, às vezes, realmente a gente tem essa possibilidade, né? Mas é muito realmente gratificante, é mágico você conseguir fazer do que você sabe fazer, né? E você gosta de fazer, você pegar essa solicitação e entregar algo que vai além do que a pessoa
esperava. Exatamente. E foi isso que eu senti. Essa sensação é muito gostosa. É muito bom. Tanto pra você quanto pra mim. Exatamente, é isso mesmo. É uma troca, né? A gente Sim. que recebe fica super feliz. E quando vem um elogio dessa satisfação que a gente tem como cliente, acho que a satisfação vem em dobro para quem entregou um trabalho muito bem feito, né? E se eu não tinha agradecido antes, que eu acho que eu agradeci muito. Não, agradeci Parabéns, sim. viu? Obrigada. Muito obrigado, Muito porque obrigada, Alex. foi de fato muito importante para mim. Aquele bolo fez parte de um momento que para mim era indispensável que fosse perfeito, maravilhoso. E eu entendi isso daí. Como profissional, realmente eu consegui entender isso daí. Às vezes nem sempre um bolinho é só um bolinho. Tem todo um significado, tem todo um porquê. Por isso que eu disse que às vezes tem uma relação afetiva para a pessoa. E quando a gente consegue captar isso, aí você consegue entregar um bom trabalho. Eu vi também que na sua carreira gastronômica, né? Aliás, gastronômica, tá certo? Gastronômica, sim. Perfeito. Na sua carreira gastronômica, eu vi que você tem curso de sommelier. Tenho. E eu queria que você me explicasse como é o curso de sommelier, né? Você fica lá bebendo vinho o dia inteiro, é isso? Não, Não mas é a gente assim. acaba, né, no final a gente tem, vamos dizer assim, a Aqueles, gente né? até brinca, uma licença para beber. Qual é o material de estudo de um sommelier, né? É uma taça e uma garrafa de vinho. Basicamente, né? E praticamente isso. Mas me explica, como que é? Então, eu decidi, né, depois que eu terminei a faculdade de gastronomia, né, eu decidi me especializar e fiz o curso de formação de sommelier na ABS São Paulo, que é a Associação Brasileira de Sommelier. Tá. E durante 3 anos eu fazia esse curso, então, de preparação, que basicamente, sim, o nosso material é uma taça, o vinho, né, as informações que a gente, né, com o conteúdo, né, didático, para a gente poder estudar o mundo do vinho, entender o que é o vinho, quais são os tipos de vinho, né, a parte de harmonização, principalmente, que isso é uma das coisas primordiais para o sommelier. Se ele é seco. Tudo, todos os tipos, como que a gente trabalha com o vinho, o cuidado que a gente tem que ter com guarda, com serviço também, higienização, compra, venda, tudo. É muita coisa. É muita coisa. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Agora, qual que é o fator que faz um vinho, por exemplo, ser identificado como seco? Porque assim, a gente que é leigo, tá na garrafa de vinho, é vinho. Não, a gente Fora aquela tem... parte, né, que tem o vinho branco, o vinho tinto, tem umas Sim, diferenças que a gente sim. identifica, né? Mas não como um profissional. Olha, a gente consegue identificar, por exemplo, os vinhos suaves, né, que a gente chama de vinho de mesa, são aqueles vinhos do dia a dia, né, Tá. que são vinhos assim mais comuns, você tem fácil acesso, você compra, bebe à vontade, somente ele, ou se quiser comendo harmonizando, né, com algum prato, né. A verdade, a regra de harmonização, eu acho que a máxima, né, da regra de harmonização para o sommelier é a gente passar para o cliente que a harmonização ela vai ser legal com o vinho que você gosta, né, com a comida e com o vinho que você gosta. Essa é uma das máximas. Mas existem também algumas regras. E aí, depois que a gente entende, né, sobre esse vinho suave, o que seria, né, o contrário disso, os vinhos secos, que são os vinhos mais finos, é um vinho daí que a gente vai encontrar, por exemplo, no tipo de vinho tinto, por exemplo. São vinhos que têm taninos, que ele tem uma certa astringência, né? E aí a gente consegue ver essa diferença de um vinho que tem mais teor, talvez alcoólico, mais acidez, um outro que tem mais teor de açúcar e outro que tem menos. Então isso que vai diferenciar um vinho de suave para um vinho, né, um vinho de mesa para um vinho fino, um vinho seco. Olha que e interessante. também as uvas, né? A gente tem tipos de uvas diferentes, né? A gente tem as uvas viníferas, que são para realmente fabricação desses vinhos tintos, de secos, né, mais finos. Certo. E a gente tem depois outras uvas também, que são as uvas que a gente consome, né? A uva Niagara, uva Itália, uva Rubi, uva Isabel, são uvas que também podem ser feitos vinhos. Mas é qualquer uva que pode ser usada para fazer um vinho? Qualquer uma serve? Sim, sendo uva e ela fermentando dentro das condições de fermentação, o que você tiver depois disso, né, o resultado disso é vinho.
Que bacana, isso é interessante, né? Que como você estava citando, né? Existem vinhos que podem harmonizar com peixe, né? Com prato salgado, com pratos doces, né? No restaurante um prato, uma entrada, né? Tem um vinho específico para harmonizar com a sua entrada, né? Sim. Tem tudo isso. Vocês aprendem isso também ou é no decorrer da vida que vocês vão tentando harmonizar? Porque dá para criar alguma coisa também a partir de um vinho que dizem que só combina com um prato doce. Não, a gente pode criar, ele sempre fica. Essa Liberdade. é uma área, a harmonização ela é livre. Não é uma lei, Por isso né? que a máxima é de você harmonizar com aquilo que você gosta, o vinho que você gosta com a comida que você gosta. Olha que bacana. Então, existem algumas regras, claro, que elas vão ajudar você a conseguir conseguir o resultado, vamos dizer assim, toda a experiência extrasensorial de você experimentar, né, de você degustar uma comida, harmonizando com vinho e que vai realmente, vamos dizer assim, dar match, né, nos dois, né, a bebida e a comida. Mas se você tem um tipo de vinho, um tipo de comida que você gosta de comer junto, mas que talvez não seja, vamos dizer assim, o ideal para harmonização, o que vale é o que você gosta. Sim. Essa é uma das máximas que a gente tem que respeitar como sommelier. O paladar sobressai, né? Sim, o paladar do cliente ele sobressai. A gente está ali para orientar, mas se o cliente ele gosta de determinada combinação, a gente tem que respeitar isso. Muitas vezes eu vejo chefes de cozinha que estão na cozinha e disseram que durante a vida foram ensinadas que o lugar de mulher é na cozinha. É até uma questão de um ponto de vista um pouco machista. Mas eu vejo... não, total, né? Então, e eu vejo muitas outras reclamações de que quando elas chegam numa cozinha profissional, a situação muda, né? Muda. Porque é uma coisa que continua extremamente machista, Sim. mas é um homem que tá na cozinha, né? E Sim. aquela história da mulher, que o lugar de mulher é na cozinha, mudou completamente, né? Sim. Como que você vê isso, você que tá inserida nesse meio? Então, porque ali rola o quê? É um ambiente profissional. Tem uma questão de poder envolvida. Sim, como a gente ainda vive, né, numa sociedade machista, né, e patriarcal, ainda a figura masculina vamos dizer assim, a que prevalece como a detentora de conhecimento, Se entendeu? sobressai. Se sobressai em liderar, em escolher, dar a palavra final, sabe? Então, assim, a gente hoje trabalha, né, de forma diversa, então trabalhamos com homens, mulheres e na cozinha também não é diferente, né? Trabalhamos, né, de forma mista, nós temos ali homens, mulheres, temos mulheres comandando uma cozinha, temos homens comandando uma cozinha, mas infelizmente nós, mulheres, a gente ainda sofre muito. Para as mulheres que conseguem chegar vamos dizer assim, no cargo máximo, que é o de chefe de cozinha, né, de você liderar uma equipe, né, liderar uma cozinha de um restaurante, é muito, muito, muito difícil pra gente, Sim. sabe? Não é diferente das outras áreas. A gente tem que realmente sempre trabalhar talvez o dobro, se mostrar os nossos conhecimentos sempre a mais do que os nossos colegas. Digamos que quando a mulher assume o cargo de chefe, é mais difícil ela ser respeitada? É mais difícil, sim. A gente não né? é impossível, claro, mas a gente encontra sim alguns desafios, né? Que talvez um colega nosso se fosse homem não precisaria lidar com esses tipos de aspectos, né? Para ele talvez seria mais fácil, né? Porque realmente a gente sente essa diferença da voz masculina ser mais validada, entendeu? Ser mais bem aceita. Não falo só para um time, vamos dizer assim, masculino. Eu falo até para um time feminino também, para uma equipe mista, que nem eu acabei de dizer. Sim. Né? Tanto os funcionários, né, daí eu falo da equipe, dos colaboradores, tanto os colaboradores, né, homens e mulheres. A gente sente essa diferença, né, no acatar das ordens, das orientações, então a gente acaba realmente sofrendo um pouco mais. Entendi. Tendo que, vamos dizer assim, trabalhar um pouco mais, né, suar um pouco mais para conseguir chegar naquele cargo e conseguir fazer com que as coisas andem conforme a gente quer que ande, que aconteça, exatamente. Uma das coisas que eu acho interessantíssimas numa cozinha profissional é que o chefe tá ali como sendo um general, né? Ele comanda a cozinha como se fosse um exército.
né? Praticamente. Isso eu acho interessante, porque eu já vi em filme, eu já vi em reality shows de televisão, já vi em séries de televisão também, né? Eu não sei se é televisão, se tá ali todo um show armado para que seja mostrado aquilo como é, ou se realmente você está inserido ver como dessa forma mesmo. Agora, eu acho interessante também as praças, né? Tem a praça do molho, tem a praça das carnes, da salada, e cada pessoa fica designada a cuidar de cada praça, né? Isso é muito interessante. Isso é real. A cozinha ela é dividida por praças, que a gente chama mesmo, e cada praça ela vai ficar responsável, ela vai ser designada para um determinado tipo de produto, né? Produção, de responsabilidade, né? De função. E as pessoas ali, né, tendo o seu posto, cada uma vai ficar responsável por aquilo. Todas têm que trabalhar mesmo em conjunto, é como se fosse uma engrenagem, né? Todo mundo entregando ali o seu trabalho para que a gente consiga, no final, atender a expectativa do cliente que está lá do outro lado, lá fora, num salão de restaurante talvez, ou um pedido delivery. Né? Então tem vamos dizer assim, a gente precisa de um chefe que coordene, né? Um general, como você falou, mas a gente também precisa de outras pessoas lá dentro também trabalhando, porque senão uma só pessoa não vai conseguir fazer tudo. Né? A gente precisa de uma pessoa que vai ficar responsável pelo molho, a outra que vai ficar com a preparação das carnes, a outra que vai ficar só com a parte de sobremesa, e essas coisas não podem mesmo se misturar, sabe? Então é todo um trabalho ali em equipe, em conjunto, que faz toda a magia acontecer. Agora, essa parte mesmo que você mesmo mencionou, né? Que a gente acaba mesmo vendo em reality shows, em filmes e séries, da forma como é a condução, da forma como o profissional, né, o chefe de cozinha, ele lida, né, ele trata, vamos dizer, a sua equipe, isso aí já é uma parte mais, assim, fantasiosa, né? É claro que existe também momentos de estresse, né? Como qualquer outro trabalho, ambiente de trabalho, né? Existe também, né, às vezes, é triste dizer, né, mas também como qualquer outro ambiente de trabalho, existe também, às vezes, os abusos, né, de poder, mas não é dessa forma como é conduzida uma cozinha, né? Existe o respeito, o profissional, ele vai realmente orientar a equipe e tá sempre ali acompanhando para ver se tá tudo em ordem, mas nada assim, aquelas gritarias, entendeu? Todo aquele alvoroço. Tem o alvoroço, sim, para você entregar, né? Porque cada pedido tem o seu tempo, então a gente não pode deixar o cliente lá, né, esperando, com fome, né? Então, mas nada daquela coisa que a gente vê que faz parte faz parte do show, né? Tá certo. Em algum momento você já pensou em desistir? Já. Jogar a toalha e falar assim, eu não volto nunca mais pra essa cozinha. Já. O que Mas assim, essa pergunta que você faz é de desistir, por exemplo, de um determinado trabalho ou de desistir da carreira mesmo? Não, de te fazer. Eu já tive essas duas experiências já. Quem nunca? Não, mas eu digo assim, de falar assim, eu escolhi errado, eu tô no lugar errado. Às vezes aconteceu já, de você falar assim, nossa, será que era isso mesmo, né? Mas depois eu fiz uma análise, depois eu falei assim, não, eu escolhi isso porque realmente é o que eu faço de melhor. Realmente é um pico de estresse que depois que a poeira acontece, baixa, eu falo assim, não, acontece. eu vou voltar porque eu quero isso. Às vezes a gente volta, mas quando a gente volta, a gente não volta pro mesmo trabalho. Que é aquilo que eu falei, a gente desistiu daquele trabalho específico, mas não da profissão, entendeu? Acontece, gente. A gente precisa... É tudo uma questão de adaptação. Às vezes a gente... Tá tudo indo muito bem, né? Tá tudo sendo conduzido de forma legal. Você tá conseguindo dar o seu melhor ali pro trabalho, né? O que o trabalho também tá exigindo de você. Porque é uma troca, né? Você vende o seu trabalho, né? E a pessoa obtém, né, o resultado que você tá entregando para ela. Mas tem momentos que às vezes assim, sabe aquela frase mesmo do meu período aqui, de tanto de aprender quanto de contribuir, já deu, né? É como se fosse um relacionamento também, né? Já deu. E aí cada um segue a sua vida, né? Bom, como a gente já estava falando de reality show, TV, né? Tudo faz parte de um show e tudo mais.
Você faria parte desse show? Porque eu sei que tá em alta programas televisivos voltados à culinária, né? Tem na Globo, tem na Record, na Band. O MasterChef é um dos que estão mais em alta, né? Sim. Todo ano tem várias edições e tudo mais. Você toparia se aventurar? Olha, no momento, não. Muita gente já perguntou isso pra mim, inclusive até já tentou me incentivar. No momento, não. Isso No quer momento dizer... não, porque eu penso assim, pode ser que daqui um tempo essa vontade ela venha e aí eu pondere e falo assim, não, acho que agora é a hora, entendeu? Certo. Sabe aquele lance do nunca diga nunca, né? Sim. Que aí chega um momento que você fala assim, nossa, acho que agora é a hora de fazer, É. né? E aquele nunca já também não tem mais validade que você, né, falou lá atrás. Inclusive, para ela seria uma edição profissionais, Pois né? não sei. Eu gosto sempre de me colocar numa situação em que assim, a gente sempre tem muito que aprender, né? A gente nunca sabe de tudo, né? Eu tenho bastante conhecimento que eu adquiri durante esses pouco mais de 10 anos, né, na área, Certo. mas a gente sempre está aprendendo muita coisa. E eu aprendi muito com muitos colegas e sou muito grata e tô aprendendo ainda. Que Ainda estou bacana, aprendendo. sempre tá em movimento, né? Agora, realmente, participar desse tipo de experiência, né, acho que ainda não. Porque, assim, a gente ganha, né, assim, a visibilidade, né, do chefe, mas é justamente por isso. A gente ganha essa visibilidade que, dependendo de como for conduzido esse programa, esse Pode show, não ser positivo. pode não ser positivo e depois, será que eu vou ter estrutura para saber lidar? Será que eu vou conseguir trabalhar com essa visibilidade, talvez que não seja tão positiva assim, né? É claro que nada perdura, né? Bom ponto de não vista. é uma coisa que vira para sempre, mas a gente precisa saber, eu acho que uma das primeiras análises, será que eu estou preparada para o que vai acontecer lá e as consequências depois disso? Porque a gente tá falando de imagem, né? Sim, claro. Não é só o trabalho lá de você, né, se dispor aos desafios de fazer a comida, de preparar, de agradar os jurados e tal, mas ou de vencer ou não, mas eu falo de realmente de você expor a sua imagem, é como você vai se comportar lá, né, como que você vai lidar com as situações que acontecer lá, tanto com os apresentadores, quanto com os colegas de reality também, e a gente não sabe, né? É uma caixinha de surpresas mesmo. Então, será que a gente tá preparado para isso? Tem razão. Já é um bom ponto de vista Sim, para então, se por pensar, enquanto, né? por enquanto eu não sinto que eu tô preparada ainda, Entendi. né? Quem sabe, né? Quem sabe, Mas tá certo. Bom, Letícia, olha, a gente tá chegando aqui ao final da nossa entrevista. Agradeço demais a presença Obrigada aqui no a você. programa. Foi incrível bater um papo, né? Descobrir coisas que eu nem imaginava que acontecem e que são comuns dentro de uma cozinha, né? Os vinhos, por exemplo, para mim foi uma aula, viu? Então, parabéns pela carreira, viu? Obrigada mesmo, de verdade. Olha, só tenho a É desejar bom, mais sucesso pra você. Valeu, obrigada. É bom, assim, ter esse reconhecimento, sabe? Porque a gente precisa, né, desse reconhecimento. As pessoas geralmente não valorizam. Eu falo, a quem está preparando, né, uma comida, e a comida é uma coisa fundamental. Sim. É fundamental, é uma coisa que realmente que reúne. Eu comecei, né, a entrevista falando que é algo que reúne as pessoas, né, é a comensalidade, né, é o ato de se sentar à mesa e comer, né, fazer uma refeição e partilhar desse momento com outras pessoas. Não é só o comer e se alimentar, né, é de você estar ali saboreando a companhia e tudo mais, seja em casa, seja no restaurante. E com a vida às vezes corrida, com tanta coisa, tanta cobrança, a gente não costuma valorizar esse tipo de coisa, esse tipo de momento. Inclusive as pessoas que prepararam tudo isso, o cuidado, toda a formação que um profissional teve para poder entregar ali o prato, a bebida, harmonizando, né, o serviço. Então é muito importante mesmo ter esse reconhecimento. Obrigada, Alex, também, viu? Imagina, eu fico pelo muito convite. feliz em, de alguma forma, poder contribuir com o trabalho de vocês, né? Que eu realmente valorizo bastante, né? Afinal, comer é uma das melhores coisas da vida. É uma das, assim. Obrigado por isso também. Mas é isso, chegamos aqui ao final da nossa entrevista. Sucesso pra você. Obrigada. E pra você eu digo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Curtir, comentar, compartilhar, que isso tudo é muito importante. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.